O tema desse mês é Servindo as Nações, o tema de agosto, e tem um porquê. Agosto é tido como mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, e isso por causa da história, remonta à história. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Evangélica Reformada, a Igreja Protestante Reformada e a Igreja Presbiteriana tiveram uma tentativa de início desde 1555, com a chegada dos franceses. Depois, todos eles foram expulsos e mortos, e por fim, em 1630, chegam os holandeses no Nordeste. Também o trabalho não prospera e não é um trabalho missionário, mas em 1859, chega ao Brasil o missionário Ashbel Green Simonton, e ele então solidifica o trabalho, inicia a primeira igreja, o primeiro jornal, o primeiro presbitério, e a igreja toma forma. Por causa da chegada de Simonton aqui, no dia 12 de agosto de 1859, é que a igreja presbiteriana adota o mês de agosto como mês de missões. Um mês para nós trabalharmos a conscientização da igreja, dos membros da igreja, das lideranças, das autoridades das igrejas, um tempo de despertamento da igreja para a obra missionária. Por isso nós investimos forças, por isso, as bandeiras, para nos lembrar da obra missionária e despertar a igreja para participar de várias formas do trabalho missionário. E diante disso, fazendo coro com o tema anual da nossa igreja, que é uma igreja a serviço do rei, nesse mês o nosso tema é Servindo as Nações. Nós tivemos, eu, Renata, nossos filhos, 15 dias de descanso, 15 dias para rever nossa família, nossos familiares mineiros, outros não tão mineiros, mas deu para tomar bons cafés, comer bons pães de queijo. O doce de leite eu evitei dessa vez, mas o pão de queijo não deu para abrir mão e os cafés também não, e foi um tempo muito especial, graças a Deus por isso. Irmãos, nós somos guiados, sempre somos guiados por uma série de normas. Onde nós vamos, onde nós entramos, existem normas. Em todos os ambientes que nós passamos, existem normas. Por muitas vezes a gente questiona essas normas, né? Mas por que isso? Por que não pode isso? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? É interessante agora nesse período de Olimpíadas, né? Que a gente passa a lembrar ou até a conhecer regras de alguns esportes. Gente, eu estou apanhando aqui com a caneta, ó. Aí, obrigado. E você percebe que os esportes têm regras. Algumas a gente não entende. Por exemplo, todo ano tem um domingo específico em que eu paro para assistir a final do futebol americano. Eu não entendo nada, mas eu gosto de assistir. E eu acho interessante aquilo. Uma vez por ano eu assisto um jogo de futebol americano. Teve um ano aí que eu perdi, mas eu gosto de ver, mas eu não entendo direito. Já tentei entender, já me explicaram um pouco, mas eu não sei todas as regras. Os pais estabelecem normas para os seus filhos, estabelecem regras, e ainda que os filhos não entendam essas regras, a intenção é permitir que eles cresçam em segurança, não é verdade? Pais de filhos pequenos, pais que já tiveram filhos pequenos sabem disso. Nós estabelecemos normas, regras, limites para o bem deles. Regras e limites fazem parte da vida. A vida de obediência ela é um desafio, mas também pode ser uma vida de prazer, o prazer da obediência. Muitas coisas podem não ser provadas se nós desobedecermos. A desobediência pode nos privar de provar muitas coisas boas. Nós não chegamos ao melhor lugar, que é a presença de Deus,
se não estivermos debaixo da sua vontade perfeita, santa e soberana. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela nos instrui para sermos obedientes, e esse é o caminho para a vida. As Escrituras, elas apontam as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Quem insiste em fazer as suas próprias regras, ou se sujeita a um modelo de vida que não é o modelo que a Bíblia nos ensina, ou então está sujeito às disciplinas eternas. Para a nossa meditação nessa noite, eu quero ler com você Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10. Obrigado. Para aqueles que acompanham a transmissão do culto, o texto está projetado. Para você que está aqui no templo, você pode ler na tela, mas eu convido você também para abrir a sua Bíblia. Quer seja impressa ou no seu celular, mas fique na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome, pela Tua palavra que já foi lida, orada, cantada e agora exposta. Fala, Senhor, com os nossos filhos, com as crianças, com os bebês. Ministra sobre eles agora, através daqueles homens e mulheres que estão ensinando a essas crianças. Fala conosco aqui também, Senhor. Continue a falar. Que a palavra do Senhor seja compreendida em cada coração aqui, mas que ela também seja encarnada e ela seja vivida por cada um de nós. Que o Teu Espírito que aqui está cele em nosso coração as verdades que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto conta a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, desde o início do capítulo 16 de Atos. Ele que já tinha feito a primeira, na segunda, então ele vai repassando algumas igrejas, alguns lugares, pedindo orientação de Deus, e logo chega em Listra, e em Listra ele encontra Timóteo, um jovem rapaz, criado, ouvindo das Escrituras, conhecendo as Escrituras, treinado pela sua mãe, pela sua avó. E quando ele conhece Timóteo, ele ouve bom testemunho de Timóteo. Todos dizem boas coisas acerca da fé desse moço, desse rapaz. Então Paulo decide levá-lo junto com ele na missão. E Timóteo passa a fazer parte então dessa segunda viagem missionária. Também não demorou para que Timóteo testemunhasse e tivesse experiências marcantes com Deus na presença do apóstolo Paulo. Timóteo foi aprender do Senhor, foi aprender sobre o trabalho pastoral junto com Paulo, apóstolo, pastor, missionário, e ele tem experiências profundas com Deus, e esse texto é um exemplo disso para nós. A partir do versículo 6 até o versículo 10, nós vemos uma experiência muito interessante e que é alvo da nossa reflexão nessa noite, dentro do tema do mês. Lembrando, o tema do mês é uma igreja que serve as nações, servindo as nações. E o tema que eu quero tratar nessa noite é uma igreja que serve as nações. Eu quero ser bem prático.
porque nós temos a ceia hoje. Mas uma igreja que serve as nações, ela se identifica, ou ela identifica o Espírito Santo em sua vida. A igreja identifica o Espírito Santo, a presença do Espírito na sua vida. Nós conhecemos o Deus da palavra, nós conhecemos o Deus criador e sustentador da vida, o soberano, conhecemos o Deus salvador, aquele que se encarnou, pagou o preço por nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, voltará para nos buscar. E nós conhecemos o Deus Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que habita em nós e nos habilita a crer, e nos capacita a pregar e a testemunhar de Jesus. Nós cremos no Deus Pai, nós cremos no Deus Filho e nós cremos no Deus Espírito Santo. E eu quero destacar nesta noite a pessoa do Espírito Santo. O Espírito que aqui está, que se move entre nós, mesmo que nós não possamos vê-lo, Ele aqui está. Mais do que isso, Ele habita dentro dos crentes. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. O Deus que habita em nós. O Deus que move o nosso coração. O Deus que é capaz de transformar o coração mais endurecido, mais enrijecido. O Deus que é capaz de nos convencer de falhas que nenhum homem, nenhuma mulher nunca nos convenceu. O Deus que é capaz de mudar propósitos de vida. O Deus que é capaz de curar o íntimo e de alcançar pessoas através de nós. É o Deus Espírito Santo. É Deus na pessoa do Espírito Santo. A Trindade aparece nesse texto que nós lemos, e eu quero falar sobre ele. Esse Espírito Santo precisa ser identificado na vida da igreja. A igreja precisa perceber o Espírito Santo. Nós conhecemos as Escrituras, nós lemos, nós estudamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós conhecemos a obra da cruz do Calvário, mas o quanto você tem experimentado desse Deus pessoal, desse Deus que se relaciona, desse Deus que te desperta, desse Deus que te chama de madrugada, nesse Deus que te deixa viver mais um dia, nesse Deus que te dá condições para dormir, descansar, nesse Deus que numa frase da música ministra o seu coração, nesse Deus que enquanto nós lemos as Escrituras, Ele chama a sua atenção. Uma frase cativa o seu olhar. Você tem essa experiência, não tem? Está lendo um texto que sempre leu. Ou quem sabe o texto está sendo exposto para ser pregado. E aí tem uma palavra, uma frase que chama a sua atenção. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz ver coisas que você não viria com olhos naturais. É o Espírito Santo que faz você sentir coisas que você jamais sentiria, humanamente falando. É o Espírito Santo quem age em nós. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entenda, o Espírito está em nós, Ele habita em nós e Ele concede a nós poder. Poder exatamente para pregar o Evangelho, poder para testemunhar. E nesse testemunhar, Ele pode fazer coisas surpreendentes. E quantos irmãos estão aqui nessa noite que tiveram experiências surpreendentes com o Espírito Santo? Como Deus se revelou de maneira nova e inédita. Não foi através de uma pregação, não foi através de uma música, mas foi de um jeito novo. E Ele pode fazer isso. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é criativo.
e porque Ele tem todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor. E o texto nos conta que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. É poder para pregar, é poder para testemunhar, é poder para, no silêncio, falar, é poder para, enquanto falamos, sermos capacitados, é poder para, enquanto a gente compartilha uma coisa comum, Deus ir lá e cativar um coração para Ele. Enquanto nós falamos apenas na nossa rotina, é poder para quando lermos as Escrituras e nos versículos tão comuns a nós, Deus tocar corações. Existe poder naqueles que são do Espírito de Deus. Existe poder naqueles que são de Cristo. E esse poder tem nome e é uma pessoa, é o Espírito Santo. E ele habita naqueles que são de Cristo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Você pode ler comigo? Porque o nosso Evangelho, mas sobretudo, nós encontramos no grego algumas palavras que podem designar poder, que são traduzidas na Bíblia por poder. Tanto Atos 1:8 como 1 Tessalonicenses 1:5, a expressão poder, a palavra em grego, é a mesma que a gente usa para dinamite, para explosão. É algo que causa um tremendo impacto. Não é algo normal, não é algo natural. Vem de dínamos. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é de Jesus tem o Espírito Santo, recebeu essa habilitação. E Paulo diz, olha, vocês receberam o Evangelho, não só em palavras, mas sobretudo em poder. Existe poder para aqueles que são de Jesus. E é poder para pregar, poder para evangelizar, poder para testemunhar. A igreja, servindo as nações, precisa identificar a presença do Espírito Santo e fazer uso desse poder, dessa autoridade. Nós não vamos em nosso nome. A autoridade não é nossa. A autoridade não é da igreja. A autoridade não é da igreja presbiteriana. A autoridade não é do missionário. A autoridade não é da denominação. A autoridade é do Espírito Santo, que habita em nós, que nos habilita e que abre os nossos olhos para vermos o mundo espiritual. E você pode ter certeza que o mundo espiritual é muito mais real do que qualquer outra coisa que você possa ver. Deus se move, os céus se movem, o mundo espiritual se move, e nós vivemos aqui a serviço do Rei. Enquanto Ele se move sobre céus e terra, Ele nos usa para alcançar vidas. Toda a obra missionária começa na obra do Espírito Santo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito. Nosso corpo é casa dele, é o Espírito que nos desperta para orar, como eu já disse, é Ele quem coloca nomes em nós, lugares para nós orarmos, que nós nunca fomos. Ele é capaz de ligar você a pessoas que você nunca viu. Ele é capaz de conectar você a uma nação, a um povo, a uma tribo que você nunca vai conhecer nessa vida. O que eu disse? Você nunca vai conhecer nessa vida. Mas Deus vai nos costurando para a eternidade. Deus vai nos costurando através da oração. E a oração sem direção do Espírito Santo é só um discurso vazio,
Nós precisamos ser guiados pelo Espírito até para orar, e Ele nos guia para orar, Ele nos guia para interceder, Ele nos guia para clamar, para suplicar, para clamar bênção pela vida de alguém. O Espírito nos leva, o Espírito nos guia, e Ele está em nós por isso. Para isso, nós somos a habitação dEle. Invocamos a presença do Espírito como a presença de Deus, como aquele que alinha os corações ao coração do Pai. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem coloca em nossos lábios as palavras que não havíamos pensado em falar. Você já teve essa experiência? Você não pensou em falar algumas coisas, mas Deus colocou as palavras na sua boca. E depois que você disse, você fala assim: uai, de onde isso veio? Eu sei de onde veio. Foi o Senhor. Só podia ser o Senhor, só pode ser o Senhor. Isso nunca viria de mim. E de todo conhecimento, que não é muito, que eu adquiri ao longo da vida. Isso só tem uma fonte. Vem do Senhor. E o Espírito do Senhor colocou nos meus lábios. Tudo é para a glória de Deus, mas o Espírito nos usa. O Espírito se move sobre nós. Não tem tantos anos que eu passei a escrever todos os meus sermões, porque a memória começou a falhar. Mas mesmo com os sermões escritos, o testemunho de todos os pastores vai ser o mesmo. Deus, Ele nos faz olhar numa direção, ver pessoas, fisionomias, e Deus nos conduz a palavras específicas. Você crê nisso, não crê? Mas também, se você não acreditar, não tem problema, porque Deus faz do mesmo jeito. Por isso, esteja com seus ouvidos atentos, com seus olhos fitos na palavra, nas Escrituras, porque o Espírito se move e Ele nos conduz. Ele faz isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a casa que teme ao Senhor. Ele nos conduz, Ele se revela e Ele tem palavras específicas para nos dar. Não há obra missionária sem o mover do Espírito Santo. João 3,8, passa para mim, Adriano, por gentileza. Leia comigo. O vento sopra, ouves a sua voz, nem para onde vai. Esse termo traduzido por vento aqui também pode ser traduzido do grego para espírito, pode designar espírito, espírito no minúsculo mesmo, o nosso espírito sopra para onde quer. Nós ouvimos a voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, do Espírito de Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos move, é Ele quem nos transporta. O texto que nós lemos, versículos 6, 7 e 10, passa para mim, por gentileza, Adriano. Muito obrigado. Diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, agora interessante, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que interessante, eles foram impedidos de pregar a palavra. Versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo o quê? Que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, falando sobre a ação poderosa e soberana da Trindade. Aqui nós vemos a ação poderosa e soberana da Trindade na pessoa do Espírito Santo. No versículo 6, diz que o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. No versículo 7, o Espírito de Jesus não permitiu que fossem para a Bitínia. E no 10, fala para nós que Deus havia chamado para a Macedônia. É o Espírito Santo se manifestando. É o Espírito de Deus.
Aqui está revelado a Trindade. Nós vemos como que Deus atua e age em nós, na pessoa do Espírito Santo, um só Deus, revelado pela Trindade e expressando a ação do Espírito Santo. O Espírito que impede, também é o Espírito que chama e que conduz. É o Espírito que abre portas. Esse Espírito se move. Ele pode fechar portas. Nós temos intenções, nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos boas intenções, mas é o Espírito quem confirma. A igreja, ela precisa ser guiada, dirigida pelo Espírito. Ela precisa valorizar e honrar a presença do Espírito. Eu tinha 2 para 3 anos que pastoreava e conheci um rapaz, um dos líderes da igreja que eu pastoreava, e ele se comunicava com pessoas que vinham passar por tratamento, por um tempo, para a libertação de dependência química. E um dia ele soltou uma frase para eles que ficou registrado. Você não precisa guardar não, tá? Mas eu achei engraçado e eu não esqueço. Quando ele virou para aqueles moços, aqueles homens todos, e falou assim: ó, gente, porque o Espírito Santo não é urubu não, ele é pomba. Eu guardei aquilo para significar: você precisa cuidar da sua morada. O seu templo, o templo do Espírito Santo, a sua casa, a sua moradia, não pode ser um lugar de morte, de sujeira. Não pode ser um lugar sujo. A sua vida precisa ser limpa, ela é limpa. Ela precisa ser lavada e permanecer lavada no sangue do Cordeiro. Apresente uma vida limpa diante do Senhor. Como igreja que nós somos, esteja atento à voz do Espírito Santo. Eu sei que você já experimentou de estar prestes a tomar algumas decisões, de seguir alguns caminhos, e sem saber porquê, naquele momento, você não seguiu aquele caminho, não tomou aquela decisão, não assinou aquele documento, não fez aquele caminho com o seu carro. Você sabe por quê? Deus, comunicando a vontade dEle, pela pessoa do Espírito Santo, dentro de você. Nós, pela unção do Espírito Santo, lemos as Escrituras e compreendemos as Escrituras. Se não fosse o Espírito em nós, palavra nenhuma faria sentido para o nosso bem eterno. A eternidade entrou em nós por ação do Espírito no nosso coração. Você crê nisso? É a ação do Espírito em nós. João 14, versículos 16 e 17. Põe para mim, Adriano. Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, que o mundo não pode receber. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Palavra de Jesus para aqueles que são dele. O Espírito Santo está em nós. Ele nos consola, nos fortalece, nos dirige, Ele rege a nossa história. A igreja precisa perceber a presença e a ação do Espírito. Em segundo lugar, uma igreja que serve as nações está sujeita ao Espírito. Ela não só percebe o Espírito, mas ela está sujeita ao Espírito. Passa para mim, Adriano. Isso. Por quê? Perceber o Espírito é uma coisa, obedecer à direção do Espírito é outra coisa. A igreja precisa ser obediente. Nós, como irmãos, como membros, como servos, discípulos de Cristo, precisamos ser obedientes. Eu preciso lembrar você que Paulo, enquanto ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos e do próprio Cristo, a palavra nos revela isso, como Jesus mesmo declara
quando Saulo estava perseguindo a caminho de Damasco, para perseguir, prender e, se fosse necessário, até tirar a vida dos cristãos. Saulo, ele era obediente à sua religião, ele era obediente à cultura judaica, estava dentro dos conformes para os judeus. Aliás, ele era mestre nisso. Ele não era qualquer judeu, ele era um mestre. Mas a religiosidade não o podia salvar. Ele precisou conhecer a Jesus. Seus olhos foram abertos, foram desvendados, a sua vida foi transformada por Jesus. A partir de então, Paulo passa a obedecer ao ensino de Jesus. A sua obediência em relação ao que Cristo o ensinou e revelou a ele. A igreja, você e eu, precisamos nos expor a abandonar o nosso projeto original para obedecer à direção do Espírito Santo. O Espírito tem direção para nos dar, e nós precisamos não apenas sujeitar o nosso projeto a ele, mais do que isso, é ter o projeto dele, não ter o nosso projeto, é ter a direção dele, não a nossa vontade. Versículos 6 e 7, tem aí também, Adriano. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Gente que quer conhecer a vontade de Deus, e olha, todos os dias nós conversamos com pessoas que querem conhecer a vontade de Deus, mas está cheio de gente curiosa, só quer conhecer, não quer compromisso nenhum com a obediência e com o Senhor da nossa vida. Gente que quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, em todas as áreas, precisa estar disposto a mudar o rumo estabelecido pelas suas próprias vontades. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho sonhos, mas eles precisam estar pautados na palavra do Senhor, e o Espírito de Deus é aquele. Eu vou fazer um gesto aqui, preste atenção se você puder. Tem planos que a gente faz em casa, que Deus vem e faz assim. E gente, dá um pavor naquela hora. Entre aspas, dá tudo errado. Não saiu nada como a gente planejou. Que coisa boa, hein? Porque quando Deus põe a mão, Ele executa a sua vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí nós vamos descobrindo os planos de Deus, e nós vamos nos alegrando na vontade do Senhor. Nós estabelecemos alvos, mas muitas vezes não sabemos se vamos atingi-los, nem mesmo se é o melhor para nós. Passa para mim, Adriano. Leia comigo, por gentileza, lembrando Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem, mas ao cabo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor, você crê nisso? Você gosta disso? Você pede isso? Senhor, dirige os nossos passos, conduz a nossa vida em cada detalhe. Ainda que a intenção seja boa, que a atitude seja nobre, se nós queremos ser fiéis a Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. Muitos tentam justificar as suas decisões autônomas com o argumento de que a intenção era boa, ou então que não teve mal algum. Paulo estava em viagem missionária, a intenção era muito boa, era ir para a Ásia para pregar o Evangelho. Eles não estavam em viagem de negócios, não estavam abrindo novas carteiras de vendas, não estavam a passeio, o interesse era puro, genuíno, reto, mas não era o que Deus tinha para eles naquele momento. A intenção era correta, mas não era o que Deus queria deles naquele tempo. E quem revela isso para nós?
E quem revela isso para o apóstolo Paulo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos revela. O mesmo que fecha portas é o que abre portas. Não era para pregar na Ásia, não era para ir a Bitínia. Deus já havia preparado corações para receberem o Evangelho em Filipos, na Macedônia. Deus já havia determinado isso desde a eternidade. Se você continuar a leitura do capítulo 16, você vai encontrar ali pessoas que Deus alcançou e transformou com a presença e a pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. O tempo perfeito e a soberania de Deus foram revelados a Paulo. Paulo, Silas, Timóteo, aqueles que estavam nessa viagem. Em tudo, nós devemos e podemos conhecer a vontade de Deus, e nós devemos obedecê-la, para a glória de Deus e para o nosso bem. Talvez você precise, nesse tempo, abandonar o seu projeto, abandonar alguns ideais que você levantou, para poder conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso, faça isso. Coloque o seu projeto, a sua vontade diante dele, para conhecer a vontade que ele tem para a sua vida. Uma igreja que serve as nações, ela identifica o Espírito Santo em sua vida, ela está sujeita ao Espírito Santo na sua vida, e ela entende a urgência do chamado. Próximo slide, Adriano, por gentileza. Ela entende a urgência do chamado. Versículos 9 e 10, tem aí também. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quanto tempo mais eles se demoraram? O texto deixa claro para nós, foi imediatamente. E o versículo 9, quando ele tem a visão do varão macedônio, e esse varão diz: ajuda-nos. Esse pedido de socorro, esse clamor do varão macedônio, foi compreendido por Paulo como sendo a vontade de Deus. Deus revelou o seu querer, o Espírito Santo permitiu que eles conhecessem a vontade do Pai. Existem princípios na palavra de Deus que não precisam de nenhuma revelação especial para serem confirmados. Princípios que a palavra nos diz não precisa de revelação especial ou extra. A palavra é clara quanto ao caminho de santidade, de retidão, de pureza. A palavra é clara quanto ao que o cristão deve viver, fazer e do que ele deve fugir. Eu não preciso de confirmação para isso. Você também não. Se o que está em questão é pecado, você já sabe o que a Bíblia diz. Abandone, deixe, viva a vida de retidão. O coração obediente é disposto a servir. E aquele que deseja crescer mais, almeja também o crescimento dos outros. Quando você deseja crescer, outros também crescem. Quando você obedece, outros são abençoados. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados por Ele e abençoamos outros também. Pessoas assim, elas tornam-se mais parecidas com Jesus, porque passam a conhecer mais de Deus e da sua vontade perfeita. Mateus 26, 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, falando de Jesus, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa história. Pessoas egoístas não são dispostas a obedecer, porque pensam apenas em si mesmas e em como levar vantagem em tudo. Não se importam com os outros.
existe uma incompatibilidade da presença do Espírito com pessoas egoístas. Existe uma incompatibilidade. Pessoas que olham apenas para si. A obediência de Jesus levou até a morte, por amor. Ele obedeceu ao Pai e serviu à humanidade. Talvez você encontre dificuldades para conhecer a vontade de Deus, porque você é resistente em servir a qualquer custo. Talvez você encontre dificuldades para conhecer a vontade de Deus, porque é resistente em servir a qualquer custo. Esteja disposto a servir a qualquer custo, e você vai poder ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo vai te guiar. Você estará pronto para ouvir, para receber a direção, mas esteja pronto a obedecer, custe o que custar. Disponha seu coração e a sua vontade para servir, seja qual for a direção que Deus te der. Irmãos, o discurso é fácil, a prática nem tanto. Mas nós somos desafiados pelo próprio Senhor da igreja a colocar o nosso coração ao dispor dele, para que ele faça a sua vontade, seja qual for a direção que ele nos der, porque ele garante que estará conosco em todo o tempo, e aquele que nos chama é fiel para cumprir. Aquele que te designou para uma vida santa, reta, uma vida justa e pura com ele, anda com você e te habilita para isso. O Espírito está em nós. Paulo foi imediatamente, logo que entendeu a vontade de Deus. Muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo querendo fazer coisas do nosso jeito e não damos ouvidos à voz de Deus, à direção de Deus. Ele que conhece todas as coisas e que já escreveu os nossos dias, tem pensado o melhor para cada um de nós. Obediência tardia é desobediência. Obediência tardia é desobediência. Talvez você esteja no grupo dos que dizem assim: eu estou pronto para obedecer, só estou esperando Deus falar. Você precisa entrar em contato com a palavra de Deus e você precisa dispor o seu coração a obedecer, porque Ele vai falar. Ele nos dá a direção. Dedique-se na oração e na meditação da palavra. Alimente a comunhão com os santos e treine o seu coração para ouvir a voz do Senhor. A vontade de Deus, ela não fica oculta. Deus não esconde a sua vontade para nós, porque Ele nos quer em obediência. Você já teve alguma experiência de não dizer para os seus filhos o que você quer que eles façam e esperar que eles façam? De vez em quando dá certo, só de vez em quando. Se você não diz o que precisa ser dito, eles não vão saber. Deus fala conosco. A palavra de Deus é a revelação da vontade dEle para nós. Ele fala conosco. Então você pode conhecer a vontade de Deus e você pode viver a vontade de Deus. Talvez você já tenha entendido a direção que Deus tem dado, mas tem relutado em obedecer e fica querendo novas provas. Parece que teve gente na Bíblia que fez isso. Novas provas e mais uma prova. Gideão fez isso. Se Deus tem falado com você, obedeça, não retarde, esteja pronto para assumir a direção de Deus, direção de santidade, de pureza e de retidão. Uma igreja que serve as nações. Último slide, Adriano, por gentileza. Uma igreja que serve as nações, ela identifica o Espírito Santo em sua vida. Ela está sujeita ao Espírito Santo em sua vida
e ela entende a urgência do chamado. Ela identifica, ela se sujeita e ela entende a urgência do chamado. Não é um compromisso para amanhã, é um compromisso para hoje. Nós vamos comer e beber, participar da ceia do Senhor. E quando nós comemos e bebemos do pão e do cálice, participando da ceia do Senhor, nós lembramos do sacrifício de Cristo, e nós estamos lembrando a sua volta, nós estamos proclamando que nós cremos em quem em Cristo é, e que Ele voltará para nos buscar, e nós estamos dizendo que nós queremos isso para agora, para hoje. O que você tem feito para a volta de Jesus? Você tem anunciado? Atenda o chamado, disponha-se, vá, pregue hoje à noite, pregue e testemunhe amanhã, não deixe para depois.